Bom dia a todos. Eu quero, antes de tudo, desejar boas-vindas àquelas pessoas que acudiram ao nosso convite para participar desta audiência pública, que, segundo nos consta, tem até um caráter de ineditismo do ponto de vista dos procedimentos que os tribunais regionais eleitorais têm adotado no processo de planejamento daquela determinação do Tribunal Superior Eleitoral de se promover um rezoneamento e, portanto, levando eventualmente à extinção de zonas eleitorais em todo o país. Esta audiência pública foi convocada para que as pessoas e entidades interessadas nesta matéria possam democraticamente expor as suas razões para que o grupo técnico de trabalho que foi instituído por essa presidência possa sentir e conhecer mais de perto as expectativas, os pleitos, as preocupações por parte de todos aqueles que serão afetados ou poderão ser afetados com a implantação deste rezoneamento. Conforme certamente os senhores e senhoras têm notícia, o próprio edital a que acudiram faz menção, o TSE baixou uma resolução que veio de substituir uma anterior portaria da presidência do TSE, resolução essa que estabelece os critérios que os tribunais regionais eleitorais deverão adotar para promover-se isto que se está chamando de rezoneamento, e de fato o é, mas cuja maior implicação, em tese, é a extinção de algumas zonas eleitorais. Esta audiência pública vai ser conduzida pelo coordenador do grupo de trabalho instituído, o doutor Luiz Fernando de Oliveira Benfatti, que é o juiz auxiliar dessa presidência, e, em sua eventual ausência ou impedimento, a doutora Roberta, juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral, o substituirá. Os critérios já são previamente estabelecidos. Eu gostaria de dizer que a presença dos senhores nos honra muito. A casa, sintam-se como se fosse suas, porque, na verdade, ela o é. Nós somos prestadores do serviço eleitoral e, para nós, é muito importante contar com a colaboração, com a participação daqueles que estão mais próximos da realidade do dia a dia dos eleitores, como são as lideranças locais, os vereadores, os prefeitos e os líderes políticos, os dirigentes partidários, os chefes de cartório e demais servidores das zonas eleitorais. Eu gostaria, não obstante não haja uma formalidade, uma solenidade nesta instalação, de saudar e agradecer a presença aqui nesta audiência do doutor Ricardo Matos, juiz da Corte Eleitoral Mineira, a doutora Cláudia Coimbra, também membro substituto desta corte, o doutor Edson Rezende, coordenador da Promotoria Eleitoral no Estado de Minas Gerais, o doutor Antônio Fabrício, presidente da Seccional Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil,
E, nas pessoas de Suas Excelências, eu cumprimento todos os demais aqui presentes, tanto quanto eles, de muita importância e relevância para nós. Eu, então, peço licença, me retirarei até em face de outros compromissos, e, ao fazê-lo, eu passo, então, a presidência da audiência para o Dr. Luiz Fernando Benfatti, desejando a todos um trabalho profícuo, e eu tenho certeza de que os subsídios que trarão serão os mais relevantes possíveis para que nós cheguemos a um resultado nesse estudo técnico que mais atenda, na medida do possível, aos anseios e às necessidades dos eleitores mineiros. Muito obrigado. Bom dia a todos. Reiterando as boas-vindas do nosso presidente, quero agradecer a presença dos juízes aqui presentes, membros da corte, promotores, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, prefeitos, vereadores, demais autoridades presentes, servidores e população no geral, telespectadores aqui presentes. Muito obrigado pela presença, dou-lhes as boas-vindas novamente. Como já mencionado pelo presidente, essa audiência tem o objetivo de angariar sugestões que nos auxiliem no rezoneamento determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, os trabalhos serão conduzidos com o objetivo de esquematizar da melhor forma possível a vinda dessas propostas, juntamente com aquelas já enviadas através do e-mail rezoneamento, que se encontra ainda em funcionamento no site do Tribunal Regional Eleitoral Mineiro. Até hoje haverá a possibilidade do envio dessas sugestões através do e-mail. Enfim, as regras em que essa audiência se realizará já estão dispostas no edital, que também foi publicado no site do TRE, e então eu entendo dispensável repeti-las na totalidade. Entretanto, para o melhor andamento dos trabalhos, entendo por bem ressaltar que pessoas físicas terão o prazo de manifestação de 3 minutos, enquanto pessoas jurídicas, tal como Ordem dos Advogados, sindicatos, enfim, prefeituras, câmaras municipais, terão um prazo de 5 minutos para manifestação. Espero que todos observem esse prazo, que os trabalhos corram na maior normalidade possível. Estou à disposição para qualquer eventualidade. E já ressaltando também que teremos aqui o temporizador. Esse temporizador é voltado para auxiliá-los no controle do tempo. Os manifestantes terão acesso aí ao cronômetro, né? E poderão controlar as manifestações através daí. Então, vocês já estão vendo, através aqui do nosso telão, né, que existe o tempo, né, para discurso, em torno de 3 minutos para as pessoas físicas e 5 minutos para as pessoas jurídicas. Então, espero que o trabalho corra bem. Eu reitero de novo o agradecimento à presença a todos e vamos começar os trabalhos, então. Inicialmente, gostaria de chamar para a manifestação o Dr. Fabrício, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Por favor, Dr. Fabrício. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Dr. Luiz Fernando, presidente dessa sessão. Meu nome é Antônio Fabrício Gonçalves, eu presido a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, e, nesse momento, não só por existir na Ordem uma ouvidoria permanente, nós recebemos algumas reclamações, mas nós estamos aqui para manifestarmos de maneira global com relação a essa resolução. Dizer que a Ordem tem possibilidade constitucional
de discutir, por ação direta de constitucionalidade, que a ordem tem condições de entrar com amicus curiae em outras ações, então, por isso, faremos a manifestação de maneira global, discutindo a portaria, e depois vamos declinar quais são as cidades que nos procuraram em relação aos pontos específicos. Eu cumprimento toda a mesa, na pessoa do senhor, o Ministério Público, o doutor Edson, os membros da Corte aqui presentes, cada cidadão, cada prefeito, cada advogado que estão aqui. Eu queria abrir minha manifestação com uma frase do Guimarães Rosa, que diz: Minas são muitas, mas poucos são aqueles que conhecem as mil faces das Gerais. Eu digo isso por uma questão muito simples. Uma resolução nacional com critério único para o Brasil inteiro, ela chega em Minas Gerais de uma maneira que não leva em conta as especificidades de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que, enquanto o sul de Minas nós temos distâncias de 10 quilômetros entre uma cidade e outra, no norte eu digo que 200 quilômetros ou 150 entre uma cidade e outra as pessoas acham perto. Existem no norte de Minas, por exemplo, uma comarca que tem 5, 6 cidades que fazem parte dela, com uma zona eleitoral. Quando eu admito uma resolução em que se unifica e que, levando em conta apenas um critério objetivo, sem olhar as especificidades, sem olhar as realidades locais, sem olhar a geografia, a cultura, a demografia daqueles lugares, eu estou admitindo que eu vou tirar um juiz de um determinado lugar que tem, ou de uma zona, ou diminuir quase 100 zonas eleitorais num estado dessa dimensão, que é, com 853 municípios, maior do que o país França, e nós teremos menos zonas e uma cidade abrangerá mais 10 ou 15 cidades. Nós sabemos que em determinadas regiões, como que as eleições são trazidas pela população, o envolvimento da população, como que um juiz tem que trabalhar numa eleição, como que as pessoas se envolvem. Tem regiões do estado que as pessoas ficam um ano inteiro esperando a chuva e 2 esperando a eleição. Assim, o ciclo eleitoral faz parte da vida daquelas pessoas. O envolvimento com o grupo X ou Y em favor daquela cidade faz parte da vida daquelas pessoas. Isso faz com que o juiz tenha muito mais trabalho, porque a política está entranhada na vida daquelas pessoas que estão ali. Então, nesse momento, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, se manifesta cumprimentando o tribunal pela iniciativa, pelo caráter democrático, pela postura do presidente, que isso aqui é coerente com tudo que ele fez e caminhou, essa democracia aqui, nessa audiência pública, que, como foi registrada, é inédita. Nós, da Ordem, vamos caminhar para ingressarmos como amicus curiae na ação da AMB, via seccional mineira, e trabalharemos com o Conselho Federal para que também façam o mesmo, para lutarmos pela inconstitucionalidade da portaria que vem prevendo o rezoneamento eleitoral em Minas Gerais, porque nós precisamos de mais zonas eleitorais, não de menos. Não é questão de economia que vai fazer com que nós sucumbamos. Falamos, então, em nome de Arcos, Perdões, Campos Altos, Rio Pardo e Campina Verde, que procuraram formalmente a ordem, além de defendermos a cidadania em Minas Gerais. Eram essas manifestações, senhor presidente. Encerro cumprimentando e parabenizando. Muito obrigado, doutor Fabrício. Pois é, ótimo mesmo. Bom, dando continuidade aos trabalhos, convido a manifestação o doutor Antônio Augusto Pavel Toledo. Bom dia a todos, cumprimento a todos na mesa, a todos os presentes. Meu nome é Antônio Augusto Pavel Toledo, eu sou juiz da 290 de Miradouro. Talvez eu estou até surpreso de ser o primeiro
não tenho muito hábito de ficar falando, mas sendo o primeiro tem que inaugurar aqui, né? Eu gostaria, talvez o que eu fale aqui é chover no molhado, né? O que a gente gostaria, nós das zonas eleitorais, como juízes, servidores, né, é a manutenção das zonas eleitorais, e parece que já estamos com a AMB tentando isso junto ao Supremo. Eu acho que essa é a primeira medida. Infelizmente, tivemos que fazer sugestões, né, para tentar manter a nossa zona eleitoral, e aí a gente pede desculpa até colegas, porque a sugestão de uma zona implica necessariamente, talvez, na extinção de outras, né? Mas o ideal é que não haja extinção. E fica a sugestão, se de tudo isso for impossível, que tentemos, junto ao TSE, né, que isso seja postergado, para que possamos todos, pelo menos, fazermos a próxima eleição, né, com a tranquilidade de estarmos ali, fixos ali, para depois se discutirmos isto, né? Está muito assodado. Para o juiz, talvez seja tranquilo, eu não estou lá na minha comarca simplesmente por conta eleitoral. Mas o servidor está lá, ele fez a vida lá, por conta disso está sendo abrangido por essa decisão, de repente, e vai mudar toda a vida dele, né? Então, a gente tinha que pensar melhor isso, tentar, junto ao Supremo, que se derrube a portaria, a resolução, mas que seja melhor pensada a situação, porque, na verdade, com toda a vênia possível, quem fez a resolução não sabe o que é fazer uma eleição no interior, não sabe, entendeu? Mirador são 2 municípios só, mas me dá o trabalho que, se eu não tivesse, se o juiz não estiver presente lá, aquilo vira até um campo de guerra. Então, quem fez a resolução não sabe o que se passa aqui embaixo. Então, isso é que a gente tem que chamar a atenção para o TSE lá em cima. Simplesmente não tem noção. 2 municípios ali em Miradouro já dá trabalho. Imagine quem tem, eu sei que tem gente no norte de Minas, tem muito mais. A presença do juiz é importante, né? A presença do servidor é importante. Então, fica aqui meu apelo, para que a gente lute, que a gente mostre mais a nossa cara, lutando contra essa resolução, e que, se Deus quiser, vai ser amparada lá pela ADIM, lá no Supremo. Eu só agradeço, talvez tenha dito o que é óbvio, mas eu tinha que vir aqui trazer esse depoimento, nem que seja por 3 minutos, para a gente marcar a nossa posição. Muito obrigado. Está ótimo. Obrigado. Está ótimo. Agradeço a manifestação do doutor Antônio. E agora chamo o senhor Raimundo Menezes. Bom, o senhor Raimundo Menezes de Carvalho Filho, né? Por favor. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o senhor presidente, doutor Luiz Fernando, em nome do qual cumprimento a São Rosa Mesa, cumprimentar o grupo técnico, todas as autoridades presentes, enfim, todos os participantes. Sou Raimundo Menezes, prefeito do município de Ferros, da comarca 113, zona eleitoral, composta pelos municípios de Carmésia e Ferros, e gostaria de ressaltar aqui algumas particularidades desses 2 municípios que compõem a nossa comarca. Não poderia me abster de participar dessa audiência pública devido à nossa grande preocupação de extinção da nossa zona eleitoral. Ferros é um município extenso, com grande extensão territorial, 1.088 km², e junto com Carmésia, somam 1.347 m² de extensão, 4 vezes maior de extensão do que a capital mineira aqui em Belo Horizonte. Tem uma particularidade imensa de estradas de terras. No máximo que a gente luta, é difícil o trânsito normal durante todo o período anual. Sou prefeito de exercício de 3º mandato no nosso município. Conheço bem a importância da zona eleitoral no nosso município, de todas as características da necessidade dos nossos munícipes. Se Ferros, a zona eleitoral de Ferros, for realmente incluída, sofreremos sérias consequências. Ferros tem uma comunidade quilombola, que seus remanescentes têm uma seção eleitoral nessa comunidade, uma zona eleitoral, que tem mesários voluntários que fazem essa seção eleitoral. Mesmo Carmésia, nossa 2ª cidade, tem uma comunidade indígena dos Pataxós, que também tem 2 locais de votações, com 2 sessões eleitorais dentro da comunidade indígena, inclusive com vereadores eleitos nessas comunidades.
Então, fica realmente preocupante Ferros passar numa transformação dessa. Nossa cidade é distante de Itabira, 90 quilômetros, Guanhães, 80 quilômetros. Devido a essa extensão rural, se passarmos a uma comarca dessa, as duas mais próximas, fica totalmente inviável para o cidadão, no seu dia a dia, se precisar de qualquer serviço do cartório eleitoral, realizar num dia só. A cada dia vai se dificultar mais, trazendo sérias consequências sociais e custos financeiros a todo cidadão, que afetará diretamente toda a cidade. Além disso, não podemos esquecer, como diz muito bem o doutor Peretício Juiz aqui, anterior, a importância de um juiz eleitoral, um promotor eleitoral nessa comarca, devido a essas particularidades, principalmente no município que acontecem crimes violentos, e a importância realmente colocaria o pleito, o processo eleitoral e toda a legitimidade eleitoral, a segurança de todos, com essa decisão colocaria tudo em risco, com certeza. Muito perigoso, muito preocupante. Além do mais, gostaria de ressaltar que, se não for possível, a gente faz um apelo aqui, incondicional. Temos 3 opções de municípios próximos, vizinho a nós, Santo Antônio do Rio Abaixo e São Sebastião do Rio Preto, com acesso muito mais fácil à nossa comarca, que pertence à zona eleitoral de Conceição do Mato Dentro. Temos o vizinho mais próximo ainda, que chama Passabém, que pertence à zona eleitoral de Itabira. Seria ainda, se não possível, a manutenção, a importância de trazermos a esses municípios a nossa zona eleitoral, porque eles pertencem muito mais longe, muito mais difícil o acesso, Conceição do Mato Dentro, Passabém e Itabira, do que Ferros, para realmente agradecermos ainda mais, em vez de acabarmos com a nossa zona eleitoral. É o que eu quero deixar aqui a mensagem a todos e repetir, e a nossa preocupação, não sei nem como dizer a experiência como prefeito, do que isso pode causar realmente se houver extinção da nossa zona eleitoral. Obrigado a todos. Obrigado pela manifestação, senhor Raimundo. Bom, gostaria de convidar agora o senhor Carlos Elísio de Oliveira. Carlos Elísio, vereador do município de Ferros, falar aqui a honra depois também do nosso prefeito, cumprimento a mesa em nome do doutor Fernando, os ilustres membros da instituição do Grupo Técnico, e vou repetir para reforçar, né, contamos aqui, parabenizando o tribunal pela realização muito importante da audiência pública. Não é do nosso conhecimento que o TSE, quando baixou a resolução, parece que não houve, né, essa audiência pública, né? Então, parabéns ao AB, que vai nos representar aí, também achamos. E reforçando, Ferros tem algumas peculiaridades, o prefeito já citou, a questão da extensão territorial. Nós temos também, reforçando, a questão de uma comunidade quilombola. Eu acho que talvez seja uma das poucas, aí, ou talvez município que tem, né, numa zona eleitoral, a 113ª, Ferros e Carmésia, e a questão indígena. Nós temos 280 índios participando, as urnas estão lá, são 2, né, porque os grupos são diferentes. Então, todo um processo eleitoral, a eficiência, nós encaminhamos tanto a Câmara como o Executivo, para a comissão. A gente sabe a responsabilidade do grupo, né, que vai ter que, com rezoneamento, extinguir ou agrupar, é uma questão preocupante. E só para conhecimento, Ferros, na nossa comarca, tem 127 anos. E a nossa preocupação, deixar claro aqui já, se Ferros perder a sua zona eleitoral, vamos perder a comarca. Ferros hoje conta com juiz substituto. A gente sabe que um dos incentivos, os juízes não podem lá tomar prejuízo financeiro. A gente sabe que com o eleitoral eles têm alguma gratificação. Se nós perdermos hoje a zona eleitoral, com certeza vamos perder uma comarca que tem 127 anos.
Então, mais uma vez, reforçando, parabenizando o tribunal e que olhem de forma diferente da gente ser da cidade de Ferros, lógico, temos que puxar para a nossa comarca, porque lá tem especificações que muitas cidades, o juiz também, parabéns, falou aqui, Minas é diferente, os 853 municípios de Minas são diferentes. Não pode se baixar uma resolução para o Brasil todo sem olhar isso. Será que eles lembraram que ia ter um município que tinha uma comunidade quilombola, onde tem uma seção eleitoral, onde tem um grupo indígena e também tem 2 sessões eleitorais lá? Quer dizer, é a especificidade da nossa 113ª zona eleitoral. Então, gostaria de agradecer e parabenizar mais uma vez todos pela realização dessa audiência e boa sorte ao grupo que faça um bom trabalho e contamos aí com a colaboração de todos. Obrigado. Obrigado, senhor Carlos. Gostaria de convidar o senhor Guilherme Bove Canassa para a manifestação. Não está presente, senhor Guilherme, por favor? Oi, Guilherme? Não é esse não. Não é agora não. 86ª, Conquista. Não está presente? Tudo bem, então vamos anotar aqui, então. Tá. Bom, então, dando sequência, gostaria de convidar o senhor Raimundo Luiz Vieira Dutra para a manifestação. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Fernando Enfati, em nome de quem eu cumprimento a mesa, senhoras, senhores,